Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje vamos falar sobre suculentas estioladas. Como deixar as suas suculentas compactas, lindas, coloridas e saudáveis. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo de suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então, gente, hoje eu vou deixar dicas de como, às vezes a gente tem uma plantinha estiolada, de como fazer com que ela volte a ficar compacta, linda e maravilhosa. Então, agora vamos conhecer essas maravilhosas dicas. Então, gente, o que seria uma plantinha estiolada? Uma plantinha com as folhas estioladas, ou uma plantinha que está estiolada. Basicamente é essa plantinha que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. É essa separação que fica entre uma folha e outra. Tá vendo como elas têm um distanciamento enorme de uma folhinha a outra? Essa plantinha aqui, esse vasinho eu estou cultivando ele no berçário, é um local bem iluminado, porém ele não pega sol pleno. E como esta é uma planta, é o Pseudomonas baumeriana, e é uma planta de sol pleno, por isso que ela está assim, gente, ó, neste estiolamento. O que eu posso fazer para que ela fique mais compacta, colorida e maravilhosa? Trazê-la para o sol como esta. Essa aqui, ó, olha que linda. Não dá para dizer que é a mesma planta, né? Olha a coloração e o estiolamento das folhas. Então, como o Pseudomonas baumeriano é uma planta de sol pleno, ela necessita de muito sol para que ela não fique estiolada. Além dela não ficar colorida, compacta e linda, fora do sol, ela pode também ser acometida por fungos, gente. A plantinha dessa forma aqui, ela fica mais vulnerável, ela fica mais fraca e ela pode ser acometida por fungos, cochonilhas e outras pragas. Aqui eu tenho outra comparação bem legal. Essa aqui é um bebezinho do Graptopetalaum paraguaiense. Olha só o estiolamento, a separação entre as folhinhas. Também está no berçário. Eu vou retirar, vou trazer ela para o sol pleno, porque olha ela a sol pleno, gente. Olha a diferença, não dá para dizer que é a mesma planta. Tem algumas pessoas até que, quando eu mostro minhas plantinhas, que as pessoas elas têm ainda bebês assim, elas perguntam se é a mesma planta. É a mesma planta. O problema é que essa aqui, ela não está recebendo a quantidade de iluminação de sol, na verdade sol, necessário para que ela fique compacta, colorida. Olha que linda! E fora também que, como o Graptopetalaum paraguaiense, ele é uma característica dela já, Você tem que cuidar e tocar as folhas, que ela solta as folhas com muita facilidade. Dessa forma aqui, vai soltar ainda mais, gente. Ela fica mais sensível ainda. Ela, só de você tocar ela já cai todas as folhinhas. Então é uma planta que está fraca. Ela precisa sim de muito sol para ficar linda. Olha só, dessa forma. Que maravilha! Outra plantinha que eu também quero fazer a comparação com vocês, gente, é a Fred Ives. Esta aqui, ó, ela está sendo cultivada aqui na minha varanda. É um local bem iluminado? Porém ela não está pegando a quantidade de sol suficiente para que ela fique compacta, colorida e saudável. Eu percebi, gente, que ela já está começando com cochonilhas ali, ó. Esse pretinho ali é a fumagina, São os excrementos, vamos dizer assim, das cochonilhas, ó. Então ela tá com cochonilhas, Eu já andei retirando algumas bolinhas brancas daqui. Antes de eu estar filmando para vocês, eu achei algumas. Ó, tá vendo? Ela já está ficando doente. Então o que eu posso fazer, Ou eu faço a decapitação dessa planta, posso fazer a decapitação dela, deixar ela enraizar e adaptar ela a um outro ambiente, ou eu retiro esse vaso daqui e coloco num local mais iluminado.
Deixa eu mostrar aqui a Fred Ives a sol pleno para vocês, gente. Olha a diferença, né? Então, como é uma planta de sol pleno, ela tem sim que ser cultivada a sol pleno. Olha que lindeza. E fora, olha como ela está saudável. Posso mostrar sem medo nenhum, gente, para vocês, né? Que não tem cochonilhas, não dá. Aqui não vai dar. Porque aqui ela tem o sol, e o sol ele funciona como um adubo natural, onde ele fortalece as plantinhas e deixa elas mais fortes, deixa elas compactas, deixa elas coloridas, e fora que também elas não vão ficar estioladas, né? Então, um dos principais, né, fatores para que a sua plantinha fique estiolada é a falta de sol. Outra suculenta que precisa de muito sol para não ficar estiolada é a híbrida da Lovely Rose. Essa aqui eu tenho 4 botõezinhos, ó. Esta é a híbrida. A híbrida, gente, ela fica mais aberta naturalmente, tá? Eu tenho dela lá no tronquinho lá na frente, ó, no potinho amarelo, eu vou mostrar para vocês depois. Ela fica mais aberta naturalmente, mas se você cultivar ela a pleno sol e você controlar nas regas, ela não vai ficar estiolada, ela não vai ficar tão aberta, ela fica mais fechadinha. Olha, linda, né? Aqui eu tenho uma outra, essa é a Lovely Rose, né? Ai, desculpa, gente. A Lovely Rose normal. Aqui fica bem fechadinha, em formato de botãozinho, tá? Nessa casinha linda ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês aqui. Um momentinho. Ó, aqui essa casinha maravilhosa, né? Então essa é a normal, ela fica em formato de botãozinho mesmo, bem fechadinha. E essa outra que eu tenho aqui no vasinho aqui, gente, ela já é uma híbrida que fica mais aberta. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou dar a volta aqui, na minha varandinha. Aqui eu tenho o tronquinho da planta mãe. Então eu fiz a decapitação, né? Eu fiz a poda e deixei o tronquinho aqui e ela rebrotou. Olha que fofurice. Ela encheu de brotinhos, de rosetinhas. Olha que linda. Vou deixar assim, gente, porque eu tenho muitas mudas dessa planta. Essa planta ela é muito generosa. Ela faz mudas por folhas muito fácil. E como vocês podem ver, o tronquinho dela também fica maravilhoso, né? Solta muitos brotinhos. Olha que fofurice. Gente, esse aqui é o meu Sedum burrito. Olha que coisa mais linda, bem compacto, as folhinhas bem fechadinhas, mas está assim na sua, né, compactação maior, vamos dizer assim. Olha só que coisa mais fofinha. E eu tenho ele aqui também, ó, ele está lindo, maravilhoso também, mas esse já não está tão compacto como esse que eu mostrei para vocês aqui, né? Esse era um vaso que eu tinha no tempo, ele já estava há bastante tempo, né, cultivado a sol pleno e soltou os bebês. E os bebezinhos, eles vieram todos assim, gente, bem compactos. Olha que coisa fofinha. Então eu resolvi fazer esse vasinho, é uma xícara com o tema cactus. Coloquei elas aqui. Então, para mim poder, né, deixar com que elas fiquem deste formato, eu vou ter que cultivar ela a sol pleno, né? Dá bastante sol para elas e controlar as regas. Quanto menos água eu der para elas, mais compactas elas vão ficar, tá? Então, uma dica bem legal para suas plantinhas não ficarem estioladas é você não molhar demais. Você dá água na quantidade certa para que elas fiquem saudáveis e lindas, tá? Para elas não estiolarem. Gente, uma dica muito importante para vocês que estão, né, começando a cultivar suculentas, para que as suas suculentas não fiquem estioladas, é você saber a identificação da sua plantinha. Você tem que saber se é uma plantinha de sol pleno, é uma plantinha de meia sombra, porque geralmente as plantas que ficam mais estioladas são as plantas que devem ser cultivadas a sol pleno. E o que é sol pleno? No mínimo, gente, de 4 a 6 horas diárias. Você tem que dar do mínimo, o ideal seria 6 a 8 horas, né? Mas se você não conseguir dar de 6 a 8 horas, se você der a 4 a 6 horas, algumas espécies já é o suficiente.
Infelizmente outras você vai ter que sim que dar de 6 a 8 horas de sol diários. Por quê? Não vão ficar compactas, elas não vão ficar coloridas e compactas da forma como vocês gostariam, porque são plantas que sim, que exigem muito sol. Essas aqui, ó, por exemplo, agora aqui na parte da manhã, elas pegam esse solzinho filtrado, como vocês estão vendo. Aqui é o meu painel, né, de latinhas que eu fiz com suculentas. Na parte de manhã é mais sombreado. Olha que linda que está essa rosinha do sol variegata. Porém, à tarde, aí meio-dia em diante, gente, aqui o sol é de rachar. Olha ali dentro, gente, uma joaninha, olha que fofinha. O sol é de rachar, o sol começa meio-dia e vai até 5 e meia da tarde. Enquanto tem sol, aqui tem sol também. Então elas pegam bastante sol. Por isso que elas estão assim, ó, maravilhosas, elas estão bem compactas. Elas só não estão mais compactas e coloridas, porque agora no período do verão a gente tem muitas chuvas, né? E o sol, ele não contribui para que elas fiquem mais coloridas. No inverno, com o estresse do frio e o calorzinho do sol, aí sim, aí elas vão ficar mais coloridas ainda, tá? Então, ó, esta é a dica, gente, bastante sol para essas plantinhas, para que elas não fiquem estioladas. Como aqui, ó, esse Sedum obesum. Esse Sedum obesum, quando eu coloquei aqui, ele já estava com esse espaçamento, como vocês podem ver, ó, esse espaçamento entre as folhinhas. O que vai acontecer agora aqui? Ele vai crescer mais compacto. Essa parte aqui de cima, ela não vai estiolar mais e ela vai ficar mais compacta. Como aqui, gente, ó, quando eu coloquei esse vasinho aqui também no tempo desse Sedum obesum, ele também estava bem estiolado, as folhinhas, né, tinham uma separação entre as folhinhas muito grande. Depois que eu coloquei ele aqui no tempo, além dele vir novos brotinhos, ele ficou mais compacto, não estiolou mais, né, as rosetinhas estão mais fechadinhas, olha que lindeza, e ele já está até pintando a beiradinha das folhinhas. Então o Sedum obesum é outra planta que necessita de muito, mas muito sol para ficar compacta. Se você não der bastante sol para essa plantinha, não adianta, ela vai ficar fraca, vai ficar doente. Aí depois não adianta vir reclamar por que a plantinha não desenvolve, por que a planta está estiolada, por que a minha planta é acometida por tantos fungos, cochonilhas. Falta de sol, gente. A planta, para ficar assim, ó, bem compacta, igual o Sedum voodoo aqui, ó, ele necessita de muito sol. Ah, mas eu não consigo cultivar essa plantinha a sol pleno. Falta de água. Tem algumas plantinhas, como, né, o Sedum obeso já não, tá, gente? Mas aqui, ó, o Sedum voodoo, ele já necessita de um pouquinho mais de regas, né? Às vezes eu venho aqui, eu não molho o Sedum obesum, eu deixo que a chuva se encarrega disso, né? Porque ele tem as folhinhas mais gordinhas. Mas aqui o Sedum voodoo eu já faço mais regas, né? Eu deixo o substrato ficar um pouquinho mais úmido, porque é uma planta que necessita de um pouquinho mais de água. Outra plantinha que é cultivada à meia sombra, eu estou também cultivando a meia sombra aqui, gente, até para poder mostrar a diferença para vocês dela cultivada a sol pleno e a meia sombra, é o coração partido. O coração partido ele fica muito estiolado quando cultivado a meia sombra. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele não fica feio, ele fica bonito. Porém, ele cultivado a sol pleno, ele fica muito mais bonito. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho ele cultivado nos canteiros, na rua, em vasos. E eu tenho também lá no painel das latinhas. Vou mostrar para vocês como no painel das latinhas, como ele pega bem mais sol, como ele está mais compacto e maravilhoso. Gente, eu tinha que vir aqui mostrar para vocês essa rosa maravilhosa e pensa no perfume desta planta. Que coisa mais... Ó, vocês escutaram esse pássaro? É o trinca-ferro, pelo menos a gente chama de trinca-ferro, ó. Hoje ele tá dando um passeio por aqui, não é todos os dias que ele vem não. Ó, lindo, né? E a minha rosa aqui também amarela está maravilhosa. Essa rosa tem um perfume encantador. Então aqui é o coração partido, como eu havia prometido. Olha como ele fica compacto a sol pleno.
E olha quantos novos bebezinhos já estão saindo no meio das folhinhas, gente. Olha só. Isso para mostrar para vocês que pode sim, né? O coração partido ele pode ser cultivado no tempo e pegando sol praticamente o dia inteirinho. A partir das 11 horas, meio-dia, que já começa o sol e vai até 5 horas da tarde. Então é o sol mais forte do dia, que é o sol da tarde. E agora a gente está em pleno verão. Hoje a gente tem previsão de um dia muito quente, vai chegar aos 40 graus e ele está resistindo muito bem. Então uma planta que exige sol pleno para ficar compacta, maravilhosa, né? Dê sol pleno para ela que vocês vão ver que vocês vão ter plantas bonitas e saudáveis no seu jardim. Essa portulaca aqui, gente, maravilhosa. Olha o show, né, que ela está. O centro ela é bem amarelinha, ela vai ficando alaranjada. E nas beiradinhas das folhas ela fica um neon. Olha que linda. Maravilhosa, né? Ela está num pneu. Olha o show. À noite ela fecha. E durante o dia, quando o sol abre, ela dá o seu show. Fica toda colorida, maravilhosa. Linda, né? Agora é uma época que elas florescem muito. Então, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Recapitulando, suculentas de sol pleno, de 4 a 6 horas por dia. Quem puder dar mais, 8, 10 horas de sol para suas suculentas de pleno sol, pode dar. Suculentas de meia sombra, um local bem iluminado. Se você puder dar o solzinho da manhã, umas 2, 3 horas de solzinho da manhã, né? Essas suculentas que são mais de meia sombra à sombra, que elas também precisam de sol, gente, para ficar saudáveis e não ficar estioladas. Vocês vão ver que as suas plantinhas elas não vão ficar mais estioladas e elas não vão ser mais acometidas por fungos, por pragas e elas vão ficar mais saudáveis. Então, gente, com essa imagem maravilhosa, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.